Olá, pessoal. Eu tenho um imenso prazer de estar aqui com o professor doutor André Farias Pessoa para apresentar um curso novo, que na realidade marca bem toda a tendência, toda a trajetória do Cefac. Nós sempre procuramos trazer inovações, nós sempre procuramos expandir campos de trabalho e nós sempre procuramos garantir a melhor qualificação, a melhor formação possível. Portanto, eu repito, é com imenso prazer que nós vamos conhecer um pouco a respeito da proposta de nosso curso, que é Linguística Forense, atuação pericial no campo da comunicação humana. Muito bem. André, você se apresente, pode falar um pouquinho aí da sua experiência e conta para a gente que curso que é esse, o objetivo que ele tem, como é que nós vamos caminhar aí nessa formação. Bom, queria inicialmente agradecer, Jaime, a você e ao Cefac, né, por acolher esse novo percurso de formação dentro da área da fonoaudiologia, de forma pioneira, né. A atuação pericial envolvendo a fonoaudiologia, ela é relativamente nova, mas a gente já tem aí fonoaudiólogos que vêm consolidando a atuação, fazendo interface com diferentes áreas, né? Eu sou fonoaudiólogo de formação, tenho mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade de Paris 5, René Descartes, fiz meu doutorado em Ciência de Linguagem na Paris 8, também fazendo interface entre linguagem, comunicação, tendo a linguística como matéria-prima, na época atuando sobre padrões de comportamento verbal e não verbal em crianças autistas. Depois vim para Brasília, sou de Recife, mas estou em Brasília já há 25 anos, onde atuo como fonoaudiólogo na Corregedoria da Secretaria de Saúde, sou perito e assistente técnico, e divido meu tempo um pouco entre o trabalho pericial, o trabalho administrativo e a docência, e dentro desse percurso já estou colaborando aí com as outras formações na área de perícia pelo Cefac, com a Maria Inês Heder, com a Ana Paula Sanches, né, com todo esse time aí de pessoas altamente qualificadas e que alavancaram o trabalho da fonoaudiologia na seara da perícia, que culminou, inclusive, com a criação, né, do Departamento de Perícia Fonoaudiológica pela Sociedade Brasileira. E essa formação ela é uma formação que tem esse aspecto pioneiro por sair um pouco do que seria restrito ao olhar exclusivo da linguística forense. Né? Quando a gente vai para o título e fala linguística forense, né, a atuação pericial na área da comunicação humana, a gente entende, primeiro, que a gente está dentro de um campo da linguística aplicada, né? Então, a linguística forense, ela dialoga, né, com várias áreas, sobretudo as áreas envolvendo a segurança pública, a área do direito, a área da justiça, a área da psicologia forense, a área da sociologia, e talvez até por isso esse curso tem esse perfil tão inter e transdisciplinar voltado para fonoaudiólogos, mas também para advogados, né, para promotores, para o pessoal da área de letras, os beleiristas, para os psicólogos, peritos das mais várias áreas. Então, em princípio, é isso. André, você lembrou muito bem do trabalho da Maria Inês Heder. Ela é a nossa coordenadora desse curso. E quanto ela tem trabalhado aí para consolidar esse campo de atuação, não é nosso também, não é exclusivo nosso, mas nosso também, que é do fonoaudiólogo. Conta para mim, quem fizer esse curso está preparado para fazer o quê? O que que ele estará preparado para atuar como? Quais expectativas de trabalho que ele pode ter? Tá. A atuação profissional, ela é muito ampla, né, porque é uma formação que permite atuar em diferentes lides judiciais, né? Então, como a gente vai abarcar todo o trabalho da linguística e da análise de linguagem no campo pericial, então a gente primeiro tem uma atuação que pode ser na área privada, né?
O egresso do curso ele pode atuar como perito assistente técnico, que é como a gente costuma chamar, quando você trabalha para parte, né? Então, você tem um caso que, por exemplo, vou citar um exemplo comum, problema de plágio, de autoria, e que precisa realmente de um perito na área de linguagem que possa se debruçar sobre aquele material. É uma acusação, né? A gente tem hoje o problema do plágio no ambiente educacional também, envolvendo o uso de várias ferramentas, envolvendo hoje também a questão da inteligência artificial. A gente tem aí essas novas ferramentas que produzem conteúdo e que muitas vezes vão precisar passar por uma análise técnico-pericial quando há uma suspeita. A gente tem a área criminal que tem uma aplicabilidade gigante. Então, a gente vai atuar, né, a identificação de falantes, de locutores, que é uma área muito consolidada no Brasil, que é quando a gente compara vozes de pessoas a partir de gravações, interceptações telefônicas, para se comprovar se essas vozes pertencem ou não ao mesmo falante. E para isso a gente já tem o aprimoramento no Cefac em identificação de falantes, mas nesse contexto a gente abre para análise de textos escritos, textos falados, gravações, análises de vídeo. O curso também passa pela análise de comportamento e comunicação não verbal, porque hoje a gente tem diversas situações ou crimes que são praticados diante de câmeras de vigilância, que estão presentes em todos os locais, e que são câmeras que normalmente não têm captação de áudio. E ali a gente muitas vezes vai precisar fazer uma análise, uma perícia para fazer a identificação de uma palavra, por exemplo, se é possível ou não, através de uma leitura labial, a gente identificar uma palavra falada por um agressor, se ali a gente tem uma situação que envolve um potencial violento, gravações feitas em ambientes corporativos, o subordinado vai gravar o chefe e vai tentar extorquir, e essa gravação pode ser objeto de perícia, tanto na área discursiva, né? Assim, eu fiz uma perícia, por exemplo, que era um caso de uma gravação feita num ambiente de restaurante, por um celular que estava no bolso, um ambiente muito barulhento, e nessa conversa havia uma sugestão de extorsão mediante ameaça. Só que esse áudio foi usado como prova, entrou no processo judicial e as partes foram lá dizer: olha, não se tratava disso, porque explicitamente não havia a frase: se você não fizer o que eu estou querendo, eu vou matar a sua esposa. Uhum. E a gente sabe que a linguagem ela não precisa ser tão clara para que uma ameaça se consolide, né? Você pode falar para uma pessoa, olha, você lembra que eu já fui na sua casa e que eu sei onde você mora? E essa frase, a depender do contexto situacional, é uma frase completamente inocente ou pode ser uma ameaça. E muitas vezes o juiz, para não ter que decidir sobre o conteúdo e o significado mais provável daquela situação de conversa, ele vai pedir para um profissional da linguagem para analisar. Então, a gente vai analisar a estrutura lexical, a gente vai analisar a entonação da voz, a gente vai analisar o contexto situacional, a gente vai analisar outros componentes verbais e não verbais, no caso dos vídeos, e a gente vai produzir a partir daí um laudo, né, a partir de ferramentas e técnicas robustas, científicas, né, porque a gente não está no campo de uma interpretação ou de uma inferência qualquer, mas a partir de uma formação continuada. Então, uma ferramenta simples de análise, ela só tem valor para a justiça se ela for feita por um profissional que se qualificou. Daí a importância desse curso. Porque às vezes é simples fazer o trabalho, mas você se preparou, você tem autoridade para fazer aquela análise, ou é uma análise que você aprendeu num vídeo no YouTube, que você viu qualquer coisa e está fazendo como a gente tem hoje muita coisa que não é científica na internet. Então, o nosso compromisso é com a ciência a serviço da análise pericial
em diferentes contextos da linguagem. André, olha, eu fico encantado com esse tema. Eu acho que eu vou me candidatar a fazer o curso, sabe? Será Vocês, muito vocês devem bem-vindo. ter muitas histórias e muitos fatos, né, para contar que devem ser muito interessantes. E realmente, como você apontou, eu já posso ter formação nessa área, não é, da perícia tal, formações que nós mesmos já levamos adiante, estamos levando. Esse curso vem complementar a formação, né? Não vai pegar assim, ser repetitivo para quem trabalha na área. Ele está trazendo muita coisa nova para ampliar essa formação, não é isso? Sim, na verdade, como a formação em linguística forense e comunicação é, pericial é, por definição, uma área realmente multi, inter e transdisciplinar, ela dialoga com muitas áreas do conhecimento. Então, no nosso perfil de aluno, a gente vai ter, por exemplo, um advogado que talvez nas disciplinas jurídicas ele esteja um pouco adiante dos fonoaudiólogos e linguistas e psicólogos, mas ele certamente nas disciplinas específicas de linguística, onde ele vai aprender sobre análise do discurso, onde ele vai aprender sobre análise de conteúdo, quais são os protocolos utilizados, as ferramentas, né? Então, assim, a nossa ideia é trazer um conjunto, né, de disciplinas. Lembrando, Jaime, uma coisa importante, a gente montou um curso que ele é essencialmente teórico-prático, então todos os professores, a gente pactuou que a gente vai trabalhar com casos reais, envolvendo desde a linguagem no cenário, por exemplo, político, no cenário da justiça do trabalho, por exemplo, até o cenário da área criminal. Então, a gente vai trabalhar com casos de repercussão, a gente tem muito material, inclusive vídeos de tribunal do júri, que estão disponíveis, porque muitos são transmitidos, e a gente vai levar os nossos alunos a se debruçar sobre esse material e, às vezes, o mesmo material vai passar pela mão de vários professores. Ele vai aprender com o André como aquele material pode ser analisado na perspectiva da análise do discurso, com a professora Renata, como ali ele vai fazer trabalhar dentro da fonética forense, né, quais são os requisitos, qual é a metodologia, e muito material a gente vai passar, porque, claro, trata-se de um curso de aprimoramento, né? A gente não está falando de uma graduação. Então, o aluno vai, a partir daí, ser convidado a assumir o compromisso, né, de trabalhar em cima do material, de colocar em prática as nossas orientações, e, ao final do curso, ele vai ter trabalhado todas as faces da análise de linguagem, fonética, lexical, discursiva, nas diferentes hipóteses em caso de demandas e de lides judiciais. A gente vai dizer, olha, esse material aqui, um juiz pode chegar e perguntar, ó, eu posso dizer que isso aqui aconteceu? Eu posso comprovar que é essa pessoa que está falando? Eu posso falar que esse áudio aqui ele não foi editado e talvez uma parte importante do áudio foi recortado? A gente vai trabalhar sempre convidando o aluno a refletir sobre a aplicabilidade do conhecimento, por isso que é um curso de atuação pericial, ele não é um curso de linguística forense. Ele é um ramo da linguística forense, da linguística aplicada, mas que dialoga com todas as áreas de conhecimento. Não é um curso de linguística forense exclusiva. A gente vai trabalhar com as teorias do discurso, a gente vai trabalhar com a parte de as disciplinas que envolvem toda análise tecnológica, a gente vai falar de deepfake, a gente vai falar de todo esse universo, né? Eu vou falar, por exemplo, de psicologia e análise técnica de análise de credibilidade e comportamento desonesto, em que situações a atuação da linguagem pode contribuir para que a gente possa, por exemplo, apontar para uma falsa confissão, apontar para uma confissão sob coação, vamos falar de grau de escolaridade, né? Você tem aí uma pessoa com um grau de escolaridade
primário, por exemplo, que está conversando com um advogado, sendo interrogado por um promotor que usa um jargão técnico que ele não compreende, e aí você vai ter o perito da área da linguagem dizendo, olha, ele respondeu sim, mas ele não entendeu a pergunta porque se valeu de um jargão jurídico e não foi dado a ele a oportunidade, né, de traduzir aquilo numa linguagem que fosse adequada à sua realidade socioeducacional. E a gente vive num país de muitas diferenças, né? Pessoas analfabetas se veem na frente de um juiz, muitas vezes não, aqui não é sensível ao fato de que aquela pessoa precisa entender do que ela está respondendo para que ela possa ter garantido, por exemplo, seu direito de ampla defesa e contraditório. Então é um universo, Jaime. Assim, a gente poderia falar durante horas, mas continua aí à tua disposição. Eu acredito que sim. Eh, Olha, professor André Farias Pessoa, foi muito bom te ouvir e aprender um pouquinho a respeito dessa área. E o que nos resta agora, o que me resta é parabenizar você, parabenizar a professora Maria Inês Heder, aí pelo empenho, pela competência toda de que vocês têm para poder adentrar nessa área. E resta, né, novamente, convidar a todos que desejam iniciar nesse campo de atuação, que desejam ampliar a sua atuação já nesse campo. Nós esperamos vocês. E, André, você fecha. Tá, então eu agradeço aí a acolhida do Cefac em apostar num curso que tem a sua originalidade, ele marca o encontro de diferentes áreas, permite aproximar a fonoaudiologia de uma área para a qual ela tem uma competência de base, né, considerando que a linguística é um dos pilares da formação do fonoaudiólogo, além de que a gente tem um conhecimento anatômico, fisiológico e todos esses componentes, voz, fala, face, timbre, prosódia, dialeto, sotaques, tudo isso compõe a nossa singularidade como sujeitos falantes. Isso tudo é muito precioso quando a gente se vê numa situação pericial em que você tem algum problema ligado à linguagem, produzido pela linguagem, como situações de ameaças, por exemplo, e esse curso está sendo feito com muito carinho, com muita responsabilidade, é o produto, é o nosso xodó, eu diria assim. A gente está fazendo com muito cuidado, unindo um time de professores, de docentes de diversas áreas. Então, a gente tem perito criminal, a gente tem advogado, a gente tem pessoas que dialogam com a linguística, a gente que trabalha na área da segurança pública, que vai participar desse curso para que ele possa ter a abrangência necessária e atingir o nosso objetivo com os nossos egressos que sejam capazes aí de assumir o compromisso de fazer perícia com a responsabilidade que a gente tem, né, de contribuir para que a justiça seja feita, né, e atingir esses objetivos. Te agradeço. André, eu tenho certeza de que vocês atingirão os objetivos e provavelmente até ultrapassarão aquilo que estão planejando. E vamos nos encontrar numa nova oportunidade, porque eu tenho muita curiosidade que você nos conte fatos, situações, enfim, que podem nos ajudar a compreender ainda mais esse universo do direito e da justiça. Muito obrigado, André. Agradeço, Jaime. Grande abraço.